Uma tarefa geral em programação é fazer a conversão de um caractere que está numa letra minúscula, caixa baixa, para caixa alta, para maiúscula. Geralmente através de uma função do tipo uppercase. Ou o contrário, converter um caractere da letra maiúscula para letra minúscula. No que isso pode ajudar? Isso geralmente em informações onde o usuário pode preencher. Por exemplo, você pode ter um programa onde você pergunta se o usuário quer rodar com baixa precisão ou alta precisão, usando as letras L e H. Só que quando você constrói a lógica, você constrói escolhendo o L minúsculo ou o L maiúsculo. E o usuário pode digitar esse valor errado. Por exemplo, digitar o L, mas L maiúsculo, você definiu como L minúsculo. Para não ter que ficar criando condições lógicas para a letra maiúscula e minúscula, uma coisa geral e que soluciona é criar uma função do tipo uppercase. Então toda a entrada que o usuário fizer vai ser convertido para caixa alta ou caixa baixa. O procedimento é totalmente análogo. Das linhas 17 a 28, nós temos definido uma função do tipo caractere que faz exatamente essa conversão. Mas para a gente conseguir compreender o que essa função faz, já que tem bastante coisa acontecendo dentro dela, vamos olhar parte por parte com alguns exemplos e ver como é que cada coisa funciona. Na linha 3, eu defino um caractere de nome word, com 6 caracteres, e também a nossa função uppercase. Então, nossa função uppercase vai devolver uma cadeia de caracteres com 6 caracteres. Na linha 5, eu defino então um caractere como ABS, 2 espaços e a letra A. Eu coloquei os espaços para a gente ver como é que ocorre a conversão, porque a gente não quer que a conversão afete os espaços em branco. A gente quer manter a palavra no formato que ele estava, com espaço em branco, se tiver números. A gente só quer fazer uma única coisa: converter caracteres que estão em letra minúscula para letra maiúscula. Na linha 7, então, a gente faz um print da palavra Word. Compilando e executando, vemos que a saída é ABS, espaço, letra A. Uma coisa que a gente pode fazer em Fortran, e assim em praticamente todas as linguagens, é fatiar uma string. Ou seja, em vez de a gente exibir toda ela, a gente pode exibir trechos. Em Fortran, a gente faz isso escrevendo o nome da variável, word, e entre parênteses colocando de onde até onde a gente quer fatiar. Por exemplo, a gente quer pegar apenas o primeiro caractere. Então a gente coloca 1, 2 pontos, 1. Dessa forma, o único valor é 1. Se a gente quiser pegar a partir do segundo caractere, do primeiro até o segundo caractere. Então a gente deixa o primeiro espaço em branco e vai até 2. Se a gente quiser pegar a partir do segundo caractere e ir até o final, ou seja, descartar o primeiro caractere. Deixa eu fazer assim. Então o primeiro caractere, que era a letra A, foi descartado e começou a partir do segundo caractere. Esse parte de fatiar a gente pode fazer quando a gente vai ler, por exemplo, arquivos e a gente quer descartar a extensão dele. Por exemplo, .dat, py, qualquer que seja. Então, a gente viu que a gente pode então fatiar, a gente pode selecionar caracteres especiais com esse atributo. E como a gente pode converter, então, esse caractere para uma letra maiúscula? Primeiro, isso pode ser feito a partir da tabela ASC2. Então, através da função iachar, a gente pega um caractere e ele vai nos dar, a gente informa um caractere de entrada dessa função iachar, é uma função intrínseca do Fortran, e ele vai nos dizer qual a localização do código da tabela ASC. Então, se a gente aplicar isso para o caso do primeiro caractere, letra A minúscula, teremos o número correspondente como 97. Nessa tabela aqui ao lado, a gente vê que 97 corresponde à letra minúscula A. A letra maiúscula A deve ser, então, o caractere 65. Então, a gente também tem uma função que faz o contrário. Converte um código ASC2 para formato texto. Essa é a função achar. Então, achar recebe um número inteiro. Então, informando o número 65, nós temos a letra A maiúscula. Então, como que a gente pode fazer essa conversão? A gente pode fazer a conta de quanto que dá 97, que é código correspondente da minúscula a letra maiúscula A, que é 65. Compilando e executando, a gente vê que esse shift deve ser 32. Então, a gente deve deslocar por 32 caracteres, 32 números. Deve deslocar pelo número 32. Então, se a gente agora pegar a função achar, que recebe o número inteiro, e dentro da função achar, informar o código de um caractere específico, no caso, o primeiro caractere da minha palavra, e eu subtrair por 32, eu tenho a conversão para a letra A maiúscula, ou seja, eu converti aquele caractere, que antes era o número 97,
subtrair por 32 e o caractere então correspondente seria um 65, que é exatamente a letra A maiúscula. Bem, esse problema foi resolvido, em parte. Bem, mas a gente não quer converter todos, porque a gente pode ter caracteres que já estavam em letra maiúscula. Então não vamos criar uma lógica para perguntar, para fazer a conversão duas vezes, ou o quê? A gente poderia estragar todos os códigos. Então, a gente só deve fazer algo se o caractere informado é letra minúscula. Caso contrário, não é para fazer nada. Então, como a gente pode construir essa lógica? A gente pode fazer condições if utilizando operadores relacionais. Por exemplo, a gente pode perguntar se a letra A é maior que a letra B. A gente está acostumado com maior ou igual apenas em questão matemática, mas como que em programação a gente vai dizer que uma letra é maior que outra? Se a gente compilar e executar essa parte, ele vai dizer que é falso. Isso por quê? Como que ele está dizendo então que B é maior do que A? Isso porque B corresponde a um código na tabela SC que é maior do que 97, ou seja, 98 é maior que 97. E claro, foi conveniente construir esse código de forma a seguir uma ordem alfabética. Então, essa lógica relacional vai seguir a ordem alfabética. Então, se perguntar se então A é menor do que B, portanto, eu ver, esse é verdadeiro. Se eu perguntar então se A maiúsculo é menor do que A minúsculo, informar verdadeiro. Sim, é verdade. A maiúsculo corresponde a um código menor do que o A minúsculo. Se eu perguntar ao contrário, isso também. Se eu perguntar então se A minúsculo é igual a A minúsculo, ele também me devolve verdadeiro. Então, eu posso construir uma lógica restringindo então que apenas faça a conversão entre A minúsculo e Z minúsculo. Caso contrário, não faça nada com a string. Isso é feito dentro da nossa função. Então a gente informa ele o tipo, que é tipo caractere, e o comprimento mudo, porque é um espaço reservado realmente para essa variável, para essa variável uppercase, assim como a variável word. Quando for acionado dentro do programa principal para chamar essa função, aí sim é separado um espaço para ele, e depois que a função termina, esse espaço é liberado. Por isso então que a gente informa sem nenhum número. Isso é um asterisco. A única variável local é a variável i. Uma outra coisa que eu não tinha feito aqui, tinha me esquecido, é a gente calcular o comprimento da nossa palavra word. Então, se eu der print len word, ele dá um comprimento de 6 caracteres. Então, dessa forma, eu posso formar qualquer palavra aqui, e o meu loop percorrer de 1 até o comprimento, que eu posso calcular com len word. Dessa forma, eu tenho uma função geral que vai funcionar para qualquer palavra. Dentro, então, desse loop, eu crio um if, onde ele pergunta o word de caractere i, ou seja, quando i é 1, eu pego o primeiro caractere, quando i é 2, eu pego o segundo caractere da palavra, e assim por diante. Se esse word ele é maior ou igual ao A minúsculo e somente se também for menor ou igual a Z minúsculo, aí é para fazer este comando da linha 24, ou seja, pega o word, a palavra que você tinha ali, aplica a função achar, procura qual é o caractere correspondente da tabela SC2 com o comando iachar e translada por menos 32 caracteres. Então, essa linha 24 vai fazer a conversão da nossa palavra. Ao final da linha 27, a gente diz que uppercase é igual ao word, ou seja, a devolução da palavra uppercase é igual ao word, onde o word foi toda agora convertida. Compilando e executando agora esse caso, marcando a linha 14, então na linha 14 nós vamos printar a saída da nossa função uppercase da entrada da palavra word. Compilando e executando, nós temos a nossa conversão. Percebo que também os espaços em branco foram mantidos. Se eu trocasse, por exemplo, a PS para 1 aqui, ele manteria ainda. É uma função bastante útil, também é fácil fazer a conversão ao contrário, né? Converter todos para caixa baixa. Basta trocar as relações lógicas caracteres de minúsculo para maiúsculo e o negativo para positivo. Então, ao invés de subtrair 32, a gente soma 32 caracteres. Era isso por hoje.